A Austrália é o sexto maior país do mundo em área total e está localizada na Oceania, famosa por sua grande biodiversidade no deserto Outback e por ser uma das nações mais ricas em recursos naturais. É um importante exportador de minérios. Além disso, seus 25 milhões de habitantes têm os melhores padrões de vida do planeta, com um PIB per capita de 61 mil dólares por ano, um dos melhores sistemas educacionais e o quinto maior IDH do mundo, o que atrai milhares de estudantes de todas as partes do mundo. Mas, apesar desses atrativos, muitos australianos têm deixado o país e imigrantes enfrentam várias barreiras para se estabelecerem no local. No vídeo de hoje, vamos explorar as razões pelas quais as pessoas estão deixando a Austrália e como o país, que sempre foi muito atraente para os imigrantes, agora enfrenta dificuldades para manter sua própria população em seu território. Para compreender os motivos que levaram as pessoas a deixar a Austrália, é necessário analisar a história da nação que por mais de 2 séculos foi um dos principais destinos de imigrantes em todo o mundo. Entre 1788 e 1850, mais de 10 milhões de colonos ingleses se mudaram para a região, vindos de todas as partes do Império Britânico, com o objetivo de iniciar uma nova vida na Austrália, principalmente após a descoberta das jazidas de ouro. Desde então, a imigração impulsiona a economia australiana, aumentando sua população em mais de 200 mil novos habitantes anualmente. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, mais de 8 milhões de estrangeiros migraram para a Austrália. Após o boom populacional do pós-guerra, o governo australiano promoveu uma entrada controlada de pessoas, levando a um aumento de 73% na população entre 1945 e 1972. Esse fato gerou uma dependência sem precedentes do setor industrial da nação pela mão de obra estrangeira, ampliando-se principalmente entre as décadas de 50 e 60. Cerca de um terço da força de trabalho das indústrias do país eram compostos por imigrantes, permitindo mudanças significativas na economia e na sociedade australiana, que perduram até os dias atuais. Mesmo mantendo o fluxo constante de imigrantes ao longo das décadas, o governo australiano limitou a entrada de estrangeiros a partir da década de 80, por meio da reformulação do programa de imigração, preferindo trabalhadores altamente qualificados e estudantes que atuassem nas empresas do país, a fim de atender a demanda interna por trabalho. O que permanece até os dias atuais é a necessidade das empresas se adaptarem às demandas vigentes, responsabilidade que recai sobre elas após uma reformulação. Para aproveitar a alta demanda por trabalho, muitas companhias optaram por oferecer contratos temporários na Austrália, alternativa que vem ganhando espaço no mercado de trabalho, representando mais de 21% da mão de obra nacional desde os anos 2000. Esse modelo de prestação de serviços se torna vantajoso principalmente para as pequenas empresas, responsáveis por empregar 44% da mão de obra e gerar mais de 400 bilhões de dólares para a economia australiana. Ao contratar pessoas qualificadas sem arcar com salários altos e burocracias trabalhistas, elas se beneficiam imensamente. No entanto, a maioria dos imigrantes que trabalham nesse setor não possui residência fixa, já que seus contratos duram, em média, apenas 12 meses. Embora esse cenário pareça próspero, surge a pergunta sobre por que as pessoas estão deixando a Austrália. Durante a pandemia, o governo australiano implementou algumas medidas mais severas do mundo, pedindo que estudantes internacionais voltassem para seus países de origem e impedindo australianos de retornarem. Na época, o governo restringiu totalmente a entrada de imigrantes no país para evitar a superlotação de quarentena nos hotéis das cidades. No primeiro momento, a ação foi eficaz em controlar a propagação da doença. No entanto, a longo prazo, os efeitos sobre a economia foram altamente prejudiciais, principalmente devido à escassez de trabalhadores. De acordo com as estatísticas de imigração do Australian Bureau of Statistics, entre 2020 e 2021 houve mais pessoas deixando a Austrália do que entrando no país. Com a imigração caindo mais de 70% nesses 2 anos, além disso, mais de 5 mil empresas foram obrigadas a fechar as portas nos primeiros meses da crise, resultando no término de contratos de inúmeros trabalhadores que tiveram que retornar aos seus países de origem. Isso resultou na saída de mais de 500 mil imigrantes da nação, gerando uma crise demográfica sem precedentes em todo o território australiano. Consequentemente, a taxa de desemprego atingiu 13% em 2022, o mais alto desde a década de 70. Os efeitos do crescimento econômico estável e a diminuição da imigração deixaram um grande vácuo no mercado de trabalho australiano, com mais de 500 mil vagas de emprego atualmente disponíveis. Entretanto, a situação atual da Austrália está se tornando um problema, especialmente para os estudantes que buscam a graduação de alto nível nas universidades australianas. Alguns desses sonhos, no entanto, foram interrompidos devido às novas exigências do governo para os estudantes que desejam visitar o país e não pretendem trabalhar na nação por mais de 2 anos após a graduação. Como resultado, com menos estudantes se formando, mais de 60% das pequenas e médias empresas da Austrália enfrentaram dificuldades em contratar novos funcionários em 2022, devido à falta de mão de obra qualificada para a maioria das operações. Outro ponto crucial é a crise energética atual na Austrália.
Embora seja um dos maiores exportadores de carvão e gás natural do mundo, o país enfrentou um aumento de mais de $300 nas contas de energia em 2022. Esse aumento é possível devido às metas do país de reduzir suas emissões de carbono em 40% até 2030. A atual escassez de recursos é ainda mais acentuada após as sanções impostas à Rússia pela guerra da Ucrânia, dificultando ainda mais a reposição dos estoques de carvão e gás da nação. Com mais de 8 milhões de australianos sem eletricidade todas as noites, o governo do país solicitou que a população consumisse o mínimo de energia possível durante o inverno. As famílias de baixa renda enfrentam a difícil escolha entre desligar seus aparelhos ou arcar com preços elevados nas contas de energia. O aumento do custo de eletricidade não é o único problema enfrentado pela população. O crescimento populacional da nação nos últimos anos não foi o suficiente para acompanhar a demanda familiar, que aumentou 17% desde 2016, gerando mais de 1 milhão de novas famílias na Austrália. No entanto, a construção de casas não acompanhou a demanda por novas habitações, atendendo apenas 11%. Esse problema foi agravado em 2022, quando houve um déficit de 20% na construção de novas casas na Austrália. A principal causa é a falta de mão de obra, o que resultou na falta de moradias. Isso afeta especialmente os imigrantes que chegam ao país para trabalhar por um período de 2 anos, pois enfrentam preços de hotéis que chegam a mais de $1.000 por semana. Seria necessário construir mais de 170 mil novas casas para amenizar essa crise. Enquanto isso não acontece, a crise imobiliária encareceu o padrão de vida dos australianos. Mais de 70% das famílias pagam aluguel considerado inacessível, superior a 30% da renda familiar. A inflação de 8% ao final de 2022, a mais alta em 21 anos, tornou os produtos de supermercados caros demais para uma grande parcela da população. Com o tempo, a situação da Austrália parece estar cada vez mais complicada. O atual cenário econômico pode levar a uma recessão técnica em breve, conforme confirmado por vários economistas. Embora o governo tenha tomado medidas para aumentar os limites de imigração permanente para mais de 190 mil em 2023 e reabrir as fronteiras, a falta de mão de obra qualificada é ainda um problema crucial para as empresas. A Austrália é uma grande nação multiétnica que deve muito do seu sucesso aos imigrantes, que ajudaram a mudar a identidade cultural do país. No entanto, as medidas radicais recentes tornaram difícil manter a residência localmente, o que levou à crise de abandono da nação. É crucial que o governo crie novas políticas para reduzir o custo de vida e amenizar a crise. Caso contrário, os problemas atuais só vão piorar. Obrigado por assistir, por favor deixe um comentário sugerindo o tema para o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Obrigado novamente por sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.